Olá pessoal, aqui nesse vídeo, dando continuidade ao reino Plantae, falaremos sobre as pteridófitas. Um vídeo anterior eu falei sobre as briófitas. As briófitas foi o primeiro grupo, na sequência evolutiva, e o mais primitivo. Logo em seguida vem as pteridófitas. Diferente das briófitas, as pteridófitas elas já vão ter vasos condutores de seiva, ou seja, essa é a novidade evolutiva delas, são vasculares. Já as briófitas elas não possuem esses vasos, as pteridófitas vão ter. E outra coisa que diferencia é que, diferente das briófitas, que a fase gametofítica é permanente, as pteridófitas vai ser a fase esporofítica, os esporos que vai ser permanente. Elas são criptógamas, ou seja, não possuem sementes. Então, nessa fase evolutiva aqui das plantas, não tem semente. Os exemplos mais conhecidos são as samambaias, avencas, cavalinhas, e são muito utilizadas como plantas ornamentais. Muito em casa de vó, por exemplo, as samambaias e outras plantas como esse estilo, como enfeite. Habitam ambientes terrestres úmidos, principalmente, mas em alguns casos, algumas espécies conseguem viver em ambientes secos. Ocorre a alternância de gerações, igual nas briófitas, no caso da reprodução sexuada, só que na fase das pteridófitas, o esporófito, que é a fase diploide, que vai ser a fase duradoura. Já na briófita era o gametófito, que eu falei no vídeo delas, só que aqui é o esporófito, que é a fase duradoura, que é a parte que a gente consegue ver, a parte visível que a gente vê nelas. A água é essencial, pois os gametas dependem dela para se movimentar, ou seja, nessa fase ainda há muita dependência da água. A estrutura corporal já é caule, raízes e folhas. E a reprodução pode ser tanto assexuada ou sexuada. Sexuada por alternância de gerações, como eu vou explicar, e assexuada ocorre por brotamento, que uma espécie ela pode de uma espécie pode surgir outra idêntica através de brotamento. As samambaias, por exemplo, que eu vou dar aqui o exemplo da reprodução delas, quando atingem a maturidade sexual, elas vão desenvolver os esporos, que é a fase esporofítica, duradoura, e esses esporos são originados por meioses, a partir de células localizadas dentro de esporângios. Esses esporângios eles são reunidos dentro de estruturas chamadas soros. Se você observar na samambaia, tem umas manchinhas marrons nas folhas delas, esses são os soros, e dentro de cada uma desses soros tem os grupos de esporângios com os esporos. No caso, quando o esporófito for maduro, já for para reproduzir. Quando o esporo ele encontra condições favoráveis, ou seja, umidade e tal, ele origina o prótalo, que é um gametófito hermafrodita, ou seja, esse prótalo ele vai ser o gametófito, que é a fase temporária, e ele é hermafrodita, pois lá vão estar tanto as estruturas masculinas, reprodutivas masculinas, que são os anterídeos, quanto as femininas, que é o arquegônio. Então, diferente das briófitas, que os gametas vão ser separados, aqui é hermafrodita, os dois vão estar no mesmo gametófito. Quando o gametófito ele estiver maduro, o ambiente estiver úmido, os anterozóides liberados pelo anterídeo, eles vão alcançar o arquegônio, que é a estrutura feminina, e lá vão fecundar a oosfera. Então, aí vão formar o zigoto. O zigoto ele irá se desenvolver até se tornar uma pteridófita adulta, ou seja, um esporófito maduro. Então, aqui eu fiz um esqueminha com um resumo sobre isso, o ciclo das samambaias. Aqui está o esporófito maduro, ou seja, a planta já formada. As manchinhas, que são os soros, e dentro de cada soro vai ter um esporângios com esporos. Esses esporos vão ser liberados
e vão formar o gametófito maduro, que é o prótalo, que é a fase temporária. Esse prótalo ele vai ter tanto anterozoides, que são masculinos, quanto a oosfera, que é o gameta feminino. Eles vão se juntar, vai ocorrer a fecundação, vão formar o zigoto. E a partir desse zigoto vai surgir uma nova plantinha, um novo esporófito. Aqui o esporófito está ainda em fase pequena, mas logo ele se desenvolverá para um esporófito maduro, que é a planta completa novamente. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Esse é um resumo das pteridófitas. Um beijão e tchau, tchau!